Sou a Luzene Neres, comunicadora em agronegócio, e este é o Café com Informação. Deixa eu te contar uma coisa, no agronegócio ninguém cresce apenas porque planta. Cresce quem observa, quem interpreta, quem junta os pontos antes dos outros. E principalmente quem entende que informação não é peso, é ferramenta. Quando a gente torna a informação mais leve, organizada, acessível, ela vira estratégia de verdade. Estratégia dentro e fora da porteira, na hora de negociar, de investir, de planejar e até de explicar o agro para quem está longe do campo. Então, pega a tua xícara de café, aproxima um pouco mais, ajusta o volume aí no áudio ou no vídeo, porque o episódio de hoje já vai começar. A ideia é simples, deixar você bem informado para decidir melhor no seu dia a dia do agro. O mercado de burros e jumentos no Brasil é quase uma faca de dois gumes. De um lado, a gente tem um mundo de alto valor, criadores especializados, aras, genética de ponta, animais que podem chegar a 100 mil, 200 mil, 300 mil reais em exposições e leilões. São os animais conhecidos por mulas de patrão, usados em provas, lazer e trabalhos de qualidade. É um segmento organizado, com venda em plataformas profissionais e gente que investe pesado em melhoramento. Mas tem um outro lado que dói na garganta da gente quando fala. Nos últimos 30 anos, o Brasil perdeu 94% da sua população de jumentos. O rebanho, que passava de 1.300.000 animais no final dos anos 90, chega a 2025 com cerca de 78 mil. Isso quer dizer que para cada 100 jumentos que existiam lá atrás, hoje sobraram apenas 6. Nesse meio do caminho, entre 2018 e 2024, cerca de 248 jumentos foram abatidos, principalmente na Bahia, onde estão os 3 frigoríficos autorizados para esse tipo de abate. Muitos desses animais foram direto para atender a demanda do mercado chinês, um produto feito a partir de colágeno da pele dos jumentos, muito valorizado como suplemento na Ásia. O resultado é um comércio predatório que não respeita ciclo reprodutivo, não pensa em renovação de rebanho e transforma um animal símbolo do Nordeste em mera matéria-prima. Enquanto isso, a cadeia de alto padrão que investe em qualidade, genética, fica à margem de uma realidade em que a espécie caminha para a escassez. E a pergunta que fica é bem direta. Como é que um país capaz de valorizar alguns exemplares em centenas de milhares de reais consegue, ao mesmo tempo, deixar a espécie perto da extinção? Que modelo de mercado a gente quer? Um que preserva, valoriza e gera renda de forma sustentável ou um que explora até o último animal sem pensar no amanhã? Enquanto esse debate não for encarado com seriedade, o destino dos jumentos, que fazem parte da história e da memória do agro brasileiro, continua em risco real e iminente. Agora a gente vai do sertão para a água. A tilápia, responsável por quase 7 em cada 10 quilos de peixe cultivado no Brasil, vive um momento raro de incerteza. De um lado, a gente tem a questão ambiental. A espécie foi classificada como exótica e invasora, o que não proíbe o cultivo, mas abre espaço para novas regras e muita insegurança jurídica. Produtores que investiram bilhões em tanques-rede, estrutura, genética e tecnologia querem saber qual é o plano do país para essa cadeia que gera empregos em diversas regiões. Por outro lado, estão as tarifas dos Estados Unidos. Mesmo com a redução de taxas para outros produtos brasileiros, a tilápia continua sobretaxada. Isso trava embarques, faz containers perderem compradores e voltarem para o Brasil. Número que preocupa num cenário em que 70% das exportações de pescado vão para os Estados Unidos e desse total, cerca de 90% é tilápia. Quando metade dessas vendas é engolida por tarifa, o sinal de alerta apita bem alto. E a gente precisa perguntar: como dar previsibilidade a uma cadeia que cresceu 10% em apenas um ano e chegou a quase 500 mil de toneladas produzidas? O desafio é encontrar um equilíbrio. É possível ter responsabilidade ambiental, econômica e segurança jurídica ao mesmo tempo?
É possível fazer regulação com técnica, transparência e urgência sem jogar a conta nas costas de quem produz? Em um momento de incertezas, quem trabalha com tilápia precisa se informar, entender o contexto e participar do debate. Porque não é só um peixe, é um jogo, é competitividade internacional, planejamento público e futuro de uma cadeia inteira. Agora vamos para a pecuária de corte. O mercado do boi gordo fechou novembro em um clima de estabilidade com tendência positiva. A arroba segue valorizada, apoiada por um conjunto de fatores, que vai desde o aquecimento do consumo interno até boas perspectivas de exportação. No físico, o que se viu foi uma palavra-chave: estabilidade. Algumas praças tiveram pequenas quedas, outras se mantiveram firmes, mas sem mudar o quadro geral. Com a entrada do 13º salário, a expectativa é de maior consumo de carne bovina, especialmente nas festas de Natal e no final do ano. Ao mesmo tempo, a demanda externa segue importante. Estados Unidos e China continuam sendo dois grandes players da formação de preços aqui dentro. Quando esses mercados se movem, a pecuária brasileira sente. Os dados mais recentes mostram que 5 praças como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e Santa Catarina registraram leves recuos, puxando a média nacional para cerca de R$ 305,30 por arroba. Em São Paulo, a média entre o boi comum e o animal habilitado para a China ficou em torno de R$ 320. Mesmo assim, o sentimento é de um ano com menos volatilidade e mais previsibilidade do que a gente viu recentemente. E isso faz a diferença para quem precisa planejar escala, negociação, compra de insumos e vendas. A pergunta para os próximos dias é: até que ponto o consumo interno e a demanda externa vai conseguir manter essa sustentação? E como isso vai se refletir nas escalas e nas negociações das próximas semanas? Em um mercado cada vez mais rápido, quem acompanha número, contexto e fundamento tem mais chance de fazer uma boa venda e se proteger dos riscos. Agora vamos descer para baixo da superfície, lá no solo. A criação industrial de minhocas, a chamada vermicompostagem, está saindo do fundo do quintal e entrando no radar do agronegócio como uma das formas mais simples e sustentáveis de transformar resíduo em valor. De acordo com estudos de mercado, esse setor, que movia algo em torno de 10 décimos de milhão de dólares, em 2025 pode chegar mais de 200 décimos de milhão até 2028, com um crescimento anual acima de 13%. É muito, principalmente se a gente lembrar que estamos falando de minhocas, trabalhando silenciosamente no solo. Elas pegam o que seria lixo orgânico e devolvem em forma de humus e biofertilizante. Um adubo que melhora a estrutura, a aeração, a retenção de água e a vida microbiana do solo. É tecnologia antiga, mas com nova cara em um mundo que quer produzir mais com menos impacto e menos dependência exclusiva de insumos sintéticos. Claro que existem desafios, falta de assistência técnica em algumas regiões, processos que exigem tempo, possíveis odores à maneira de manejar, se essa maneira de manejar não for adequada, mas à medida que a preocupação com o solo vivo, bioinsumos e economia circular aumenta, essas barreiras podem virar oportunidade. A reflexão é direta. Se existe uma solução capaz de reduzir lixo, gerar adubo de alto valor e ainda trazer renda extra, por que não olhar para ela com mais atenção? Quem se informa primeiro tem mais chance de sair na frente. Outro ponto que precisa estar na mesa junto com o café é o clima. A nova pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural mostra que 86% dos produtores rurais brasileiros acreditam que as mudanças climáticas vão impactar a produção nos próximos anos. Não é teoria, é vivência. Chuvas mais intensas, secas mais longas, calor excessivo, mudança de janela de plantio. A pesquisa entrevistou mais de 3.000 produtores em 16 estados, analisando diversas culturas e tipos de rebanho. O recado é claro: 72% já adotam técnicas para usar insumos de forma mais eficiente, reduzir impacto ambiental. É adaptação na prática. Por outro lado, quem ainda enxerga dificuldade aponta problemas como custo, falta de informação, pouco acesso a técnicos, créditos
e até desconfiança nos resultados. São pontos que falam mais sobre a estrutura e política pública do que sobre vontade do produtor. E aqui fica uma pergunta que incomoda. Se quase 9 em cada 10 produtores já percebem os defeitos do clima, e aí estão tentando se ajustar, por que ainda existe gente na cidade dizendo que o produtor não se importa? Manter o produtor bem informado, com acesso a dados confiáveis, tecnologia e orientação técnica, faz a diferença entre se adaptar e ser engolido pelo risco. E a informação certa, na hora certa, pode valer tanto quanto um ano inteiro de clima favorável. Agora vamos falar de um insumo que tira o sono de qualquer produtor: o fertilizante. A decisão do presidente dos Estados Unidos de eliminar as tarifas sobre fertilizantes importados, anunciada em meados de novembro, mexeu com o mercado global e abriu novos cenários. No primeiro semestre de 2025, as tarifas criaram uma distorção pesada, preços altos, relação de troca piorada e muita incerteza para o produtor norte-americano. Quando o fertilizante fica caro, não é só lá que muda, é no mundo todo. Ele é um dos principais custos da produção em muitas lavouras. Com a cobrança em vigor, muitos fornecedores redirecionaram cargas para países sem esse peso extra, o que deixou os Estados Unidos com menos oferta e preços elevados. Produtores evitaram fechar negócios e o clima foi de espera. Quando a tarifa cai, o mercado reage rápido. Um exemplo foi a queda no preço futuro de fosfato de amônico, um dos fertilizantes mais importantes do mundo. Mas a conta não é tão simples assim. Tem a pressão da temporada de compras, a necessidade de estoque e a demanda agrícola que não espera. E o que isso tem a ver com o produtor brasileiro? Tudo! Os preços de fertilizantes são formados em um mercado global. Quando um grande comprador muda a regra do jogo, o efeito chega aos portos do Brasil. Essa mudança pode significar melhor relação de troca, mais poder de compra e um pouco mais de respiro no planejamento da safra. Então, acompanhar movimentos internacionais não é luxo, é necessidade. Fertilizante é custo pesado na planilha e qualquer decisão lá fora pode ajudar ou atrapalhar a competitividade aqui dentro. E para fechar os assuntos de hoje, uma notícia que dá um certo alívio e também um exemplo de como a mobilização no campo funciona. No Espírito Santo, produtores rurais passam a ter isenção permanente da cobrança pelo uso de água nas atividades agropecuárias, pecuárias e silvopastoris. Dentro de meses de incerteza, com um decreto provisório apenas suspendendo a tarifa, agora a solução vem em forma de lei, trazendo segurança jurídica. Essa conquista não caiu do céu. Ela é resultado de articulação, união e muito diálogo. A Federação da Agricultura do Estado, junto com sindicatos, associações, cooperativas e produtores, trabalhou num novo texto que foi aprovado em regime de urgência. Foi preciso explicar, negociar e mostrar a realidade de quem produz. Ao alterar uma lei de 2014, o Estado reforça um princípio importante: quem não produz água não pode ser enxergado apenas como quem consome. O produtor preserva nascentes, cuida do solo, protege mata ciliar, mantém o ciclo hídrico funcionando. Ele usa a água para produzir alimentos e, ao mesmo tempo, ajuda a conservar. Além do reconhecimento ambiental, essa isenção traz um alívio econômico. Em um cenário de custos elevados e muito risco climático, tirar um peso fixo da conta faz a diferença na hora de investir e manter as práticas sustentáveis. Esse é um recado importante para os outros estados. O campo precisa ser ouvido, porque ele pode fazer parte da solução. Quando a política pública enxerga o produtor como parceiro na preservação, o resultado é equilíbrio entre produção e ambiente. E sim, tomara que essa moda pegue, porque políticas inteligentes que reconhecem quem produz com responsabilidade são essenciais para um agro forte e preparado para o futuro. Se tem algo que o agro ensina todos os dias, é que quem para perde o ritmo. O solo muda, o clima muda, o mercado muda e a gente precisa mudar junto. Mas há uma diferença entre mudar por pressão e mudar por consciência. E essa consciência nasce da informação. A cada episódio do Café com Informação, a ideia é te ajudar a ligar os pontos,
entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Como isso afeta a sua rotina e o que você pode fazer a partir daí? Quem se informa melhor decide melhor, e quem decide melhor constrói um futuro mais seguro no campo. Siga se comunicando bem, pensando grande e se mantendo atualizado. É assim que o agro continua forte, competitivo e protagonista. Eu sou a Luzane Neres e este foi mais um Café com Informação. Eu te espero no próximo episódio.